Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite. Este é o nosso programa aqui chegando com muita informação, entretenimento, prestação de serviço para você que nos acompanha. Hoje é dia 27 de agosto de 2024. É o dia do psicólogo. E para celebrar essa data, nós temos aqui um representante dessa profissão tão linda, mas para falar de um assunto muito importante, viu, gente? É sobre a dependência química, suas causas, consequências e, claro, os caminhos da recuperação. Além disso, nós temos o quadro Manual das Redes com a Ana Tomazelli hoje aqui, que são aquelas dicas de comportamento nas redes sociais. Vamos aprender mais uma dica do WhatsApp. Temos também artesanato. A gente hoje vai aprender a fazer uma caixa cartonada em formato de violão, a coisa mais linda. Você não pode perder. Tudo isso é a partir de agora aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, uma ótima tarde para você. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez aqui no nosso programa. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa pelo site hittv.com.br. Siga a gente lá nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E você pode participar do nosso programa, é claro, mandando a sua pergunta, sugestões lá no nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. Tem alguma pergunta para nos fazer? Quer fazer alguma pergunta sobre os assuntos do dia? Quer fazer algum comentário? Manda sua mensagem para a gente, porque a gente gosta muito da sua participação. E a gente vai começar hoje aqui, gente, com artesanato. Só que antes de chamar a vinheta, eu já vou apresentar para vocês o nosso convidado. Já eu vou ali falar oi para ele, mas eu já quero mostrar para vocês essas belezas que ele trouxe. Wagner Bonatti é nosso convidado, artesão. Wagner, olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Tá bom, Wagner. Quantas caixas lindas que você trouxe pra gente, né, Wagner? É um misto de tecido, forração com tecido, com papel. Tem uma caixa que é mista, forração de tecido com papel. Eu então, peguei tem uma bastante aqui. opções. Peguei uma aqui, Wagner. É, foi um desafio. Esse é o tipo de caixa que você faz, né? Sim. Às vezes a gente pensa, caixa, né? É algo descartável, né? Que a gente, de repente, usa ali para dar um presente, mas depois já joga fora. E não é nada disso, viu, gente? Olha aqui, ó. Eu peguei aqui uma das caixas que o Wagner trouxe pra gente. Essa daqui é uma mais simples, né? Simples, forrada com papel. Mas forrada, sem muitos enfeites, né? Sem muitas decorações, mas tão firme quanto as outras, é isso? Sim. E aí o Wagner falou assim pra mim aqui agora, né? Minutos antes da gente começar o programa, são muito resistentes. Resistentes? Sim, que pode bater, ó. São mesmo? Sobe. Pode subir, com toda certeza, confia. Subir aqui em cima da caixa, é isso Em cima mesmo? da caixa, ela não vai amassar. Pode subir. Você tá brincando comigo? Não, tô falando sério, confia. Vou fazer em o mim. teste, hein, gente? Vamos lá. Olha lá. Dá pra subir de sapato? Acho que eu vou tirar, melhor, né? É, sim, né? Tirar o sapato aqui também já é demais, né? Vai que um saltinho quebra. Já é... Tem certeza? Tenho. Não vou Por cair? favor. Não, Não vou confia. passar vergonha aqui no nosso programa? Não. Então eu vou subir, hein, gente? Resistente. Credibilidade. Dou-lhe uma. Confiança. Dou-lhe duas. Vai. Ai, que medo. Ai, que medo. Ih, deu certo. Resistente, gente, ó. Não vai pro... Nem amassa, ó. Nem amassa. Não quebra. Eu ia falar não quebra, mas o papel não quebra, né? Não amassa. Olha que belezinha, gente. Agora sim que mostramos a resistência da caixa aqui do Wagner Bonatti, a gente vai aprender a fazer, não essa, mas uma outra aqui em formato de violão, muito bonita. E ele já vai dar as dicas aqui de como fazer todas as outras, certo, Wagner? Sim. Roda a vinheta do artesanato. Agora eu vou te dar um beijo. Tudo bem? Muito obrigado por me receber. Eu que agradeço a sua presença aqui no nosso programa. O prazer é todo meu. Wagner,
quanta coisa linda que você faz, É né? uma variedade, né? É uma variedade, as utilidades são as mais diversas. Mais diversas. Quando a gente recebe um presente, a gente pensa muito na embalagem. Mas não é só a embalagem que a gente vai pegar e vai descartar. Essa é uma embalagem que você leva para o resto da vida. Você leva uma memória afetiva junto com uma caixa. Então, nós temos aquela mesma caixa preta, nós temos no mesmo formato, mas só que forrado em tecido. E o bacana é que dá para fazer uma peça exclusiva para você. Então, vou bater um papo com a Clarinha, ela vai falar, Wagner, eu gosto de vermelho com laranja, e a gente faz ela personalizada de acordo com o que você quer. Olha que beleza. Artesanato é isso, né? Inovação. Artesanato é individual, é personalizado, né? É aquele item que só aquela pessoa vai ter. Só. Só aquela pessoa vai ter. E é muito bacana, né? Funcionalidade que você determina. Então, nós temos aqui uma cesta que você pode colocar um pãozinho. Ou vou fazer um cafezinho Olha da aqui, tarde. gente, eu perguntei pra ele, né? Não entendi direito. Ele falou, isso daqui É uma cesta. é uma cesta. Olha só. Você vai fazer um presente do Dia dos Namorados, do Dia das Crianças, você pode encher de pro Dia das Crianças, coloca um monte de bombonzinho, Olha um que ursinho, legal. um brinquedinho. E são vários tamanhos. Vários tamanhos. E aí a gente tem essa daqui. Essas são maletas. Maletas. Essa daí é os meus bibelozinhos, né? Maleta é meu bibelô. Tem Eu sou porta-joia. apaixonado. Tem porta-joia. Aquela redondinha ali é uma maleta para quem tem criança que vai... Essa daqui? Isto. Então vai para natação, vai para o balé. Então você tem os compartimentos para você colocar a touquinha da natação, a sapatilha do balé ali. E, gente, eu achei impressionante essa daqui, ó. Eu vou até pegar, tá? Porque Wagner me disse que essa daqui é térmica, gente. E aguenta 5 quilos. 5 quilos? 5 quilos. Que isso, menino? E aí você consegue colocar alimentos aqui, refeições. Ela não vai congelar, ela só vai manter A temperatura, para um sim. determinado momento. Mas ela tem toda uma manta no interno da base e da tampa. É isso, você faz então com esses materiais e aí você torna essa caixa totalmente resistente. Térmica. Térmica, você pode bater nela, fica à vontade. Também, não, essa daqui eu não vou subir não, já tá bom já. Essa é minha lancheira. Essa é sua lancheira. Essa é minha lancheira. Devolver ela aqui pro lugar dela. A gente vai fazer essa caixa aqui, certo? Isso, que é filhotinha da grandona. Que é a filhote da grandona. Aí eu queria saber, essa grandona, no caso, ela é utilizada para guardar violão mesmo, Guarda violão. real. Ou se você... Sim, ela está no tamanho real para um violão. Sim. Né? Se você quiser deixar ela apenas como decorativa, bacana, Ok. dá para você também deixar. Agora, não, Wagner, eu sou músico, quero ir pro meu evento. A gente só faz o reforço na alça para ela aguentar os 6 quilos do violão. E aí você pode utilizar, estragou a minha, né? Porque o violão normalmente já vem, né? Ali numa caixa, né? A minha estragou. Você vai lá e faz uma reserva. Ou ao contrário, guarda a sua e vamos fazer uma personalizada com o meu nome, a minha marca. Isso é bacana, porque além de você dar outras funcionalidades, é uma peça que você pode usar no seu dia a dia. Então aqui a gente consegue colocar um fone de ouvido, um carregador, um batonzinho. Mas agora eu vou viajar, então eu vou com a minha maleta maior ou com uma outra mala maior, que eu posso, normal, acontece, que eu possa pegar ela e ir por aí. É isso aí. Agora a gente já vai, então, para a prática aqui. Mão na massa. Vamos lá? Vamos lá? Vamos colocar a lista de materiais na tela, então, por favor. Que aí eu já vou passando aqui a lista. Se você que está em casa quer fazer como a gente aqui, essa caixa aí em formato de violão, anote os materiais. Tesoura, cola, estilete, cortador circular, fita crepe, papelão. A gente tem mais aí o papel duplex, bailarina, fecho cadeado, alça, ali tá de metal, mas a gente vai usar hoje a alça de couro. Também vamos usar espátula. Tem aí o tecido, né, para forrar essa caixa, que é o tricoline, dobradeira, cola instantânea, agulhão e o alicate. Se você não conseguiu anotar, não tem problema, tá, gente? Dá pra gente rever, então, tudo isso. Você pode rever lá no nosso Instagram,
tá lá no Instagram do nosso programa. Daqui a pouco você vai ter já a lista de materiais dessa maravilhosa caixa que Wagner vai fazer pra gente a partir de agora. Bora? Depois eu vou passar as medidas para deixar lá tudo bonitinho. O que a Vamos gente lá. vai precisar aqui? 3 tiras, 2 de 4 centímetros de altura, por 77, uma no papelão e a outra no papel duplex. São os moldes. São os moldes. E uma maior, com 6 centímetros, para a gente fazer o encaixe da maleta. 2 iguais em formato de papelão, que é a estrutura da base e da tampa, e 2 para fazer o acabamento. O ideal, quando a gente vai começar a fazer cartonagem, é você ter todo o material já separado do que você vai usar e já cortado. É igual fazer uma receita, né? De comida. Você já deixa ali tudo separadinho, já facilita. Já facilita. É isso. Bem mais prático. Eu vou fechar essa caixa aqui para liberar um pouquinho de espaço, tá? Perfeito. Diferente quem trabalha com cartonagem e vai fazer um trabalho com forração em papel, a gente passa cola no papel. Na de tecido, a gente passa cola no papelão. É importante essa dica, né? Sempre passar. Eu posso passar direto no tecido? Não, porque o seu tecido ele vai manchar. Ele mancha muito. Enruga também? Enruga, mas você consegue esticar ele. Aham. Né? Você faz uma força maior. Mas é muito mais difícil por você tirar a mancha dele. Aqui não tem problema eu estar passando a cola para fora do papelão, porque essa parte a gente vai cortar depois. Passei a cola, eu olho sempre contra a luz para ver se tem esse brilho. Se tiver esse No brilho, todo, né? no todo, se ele tiver esse brilho todo, a minha peça está toda com cola. Sempre no meio do tecido. Estiquei ele com a própria mão, eu já assento o tecido no papelão. Muito bem, colado. Vou colar todas as minhas peças primeiro, para Tá. depois eu vir fazendo o acabamento. Então já trouxe. Você já algumas. cola dos dois lados, Não. só de um lado só. Só de um lado. A única peça que a gente não vai forrar com tecido é essa lateral em papelão. Tá. Que é essa que a gente vai fazer a estrutura da lateral da nossa caixa. Então, colei lá todas bonitinhas, eu já trouxe algumas aqui colada. Então, colei, na genola já tenho todas coladas. Nesta daqui, que é a minha estrutura no papelão, Tá. eu tenho que tirar toda essa lateral do tecido. Como é que a gente faz isso? Com estilete. Ou um cortador circular. Não tenho cortador circular, não tenho estilete, eu posso usar tesoura. Eu coloco a tesoura, deito ela em cima do meu tecido e corto rente. Olha só, a gente tem a técnica para Ó, cortar ele com a vai sair tesoura. rente. Tá vendo, gente? Se for no cortador circular, Vou pedir para você Opa, descer um pouquinho para aqui. mostrar ali pro nosso colega Fabinho. eu O deito a cinegrafista que tesoura tá mostrando aí pra gente, e ó. puxo. É uma técnica para cortar sem Deito a deixar. tesoura e puxo. Tem uma rebarba, é isso? Isso. Como esses cantinhos é uma peça curva, eu venho por dentro e também corto. Opa, quebrou minha Nesse tesoura, mas formatinho. tudo bem, olha isso. E Eita. venho com... Então, com uma tesoura dali, ela resolveu tirar férias hoje? Muito uso, né, colega? Muito uso. É muita caixa que você faz, né? O bacana é porque, assim, determinada caixa você consegue fazer em grande escala. Outras não, é peça exclusiva. Então, é muito mais gostoso você trabalhar. Eu gosto de trabalhar nos dois, tanto em grande escala como com peça exclusiva. Mas é uso mesmo e é prática. Agora fala uma coisa pra mim, pra quem tem vontade de empreender, tá assistindo aqui ao nosso programa e falou, poxa, que legal o trabalho do Wagner, quero empreender. Certo. É um mercado lucrativo? Muito. Muito lucrativo.
Dá pra dizer que é bastante. Dá, porque a matéria-prima em si, ela é barata e, dependendo da sua região, é muito fácil de encontrar. Mas eu não tenho papelão cinza, que é esse papelão mais claro. Alguns conhecem como papelão cinza, outros como papelão Paraná. Vou cortar aqui só pra gente ter uma noçãozinha. Tá. Mas eu consigo essa mesma caixa fazer com a caixa daquela que a gente pega no mercado para colocar compras. Olha só. Eu consigo fazer com capa de caderno. Ou seja, já recicla, né? Você já recicla, você traz uma... É mais um trabalho sustentável aí do artesanato. Que é o que está no mercado. E isso agrega valor para sua peça. Com você certeza. trazer alguma coisa reciclada e sustentável. Eita, tá vivo. É que ela quer tocar hoje. É, né? Então vamos lá. Cortei aqui. Tá mal cortadinho, mas tudo bem, gente. Não tem problema não. E com a minha lateral, eu vou pegar sempre uma parte que esteja mais reta e que eu imagine que é o meio da minha peça. Então, vou pegar... Precisa ser preciso, exato. Não precisa ser preciso, exato. É só para você poder fazer o encontro das duas pontas. Tá. Então, sempre pelo meio da peça. Porque você consegue fazer um acabamento melhor no final do que você tá aqui na abertura, aquela emenda. Tá bom. Certo? Peguei aqui. Passo a cola na lateral da minha base, aquela que eu cortei, e vai muita fita crepe. Muita Fita crepe. Porque a fita crepe que vai te dar essa rigidez e essa resistência de você poder bater na maleta e ela não afundar ou ela não amassar. E ela não abrir. A pessoa que sobe na caixa e não afunda. E não afunda. É isso. Então, o segredo está na fita crepe. Fita crepe. Fita então, crepe é Salvador a dos mágica. mundos. É a mágica. É a mágica. A gente usa bastante também em TV, viu? Alguns caras com fita banana, né? A gente usa bastante. É o truque. Eu vou tentar colocar aqui. Então, eu coloco, junto alinho essa ponta com o fundo da minha base, estico o meu papelão, pressiono e puxo bem. Aí. Para que ela não fique nenhum buraquinho. E se eu fazer depois para cobrir tudo isso daí? A gente vai usar o acabamento, que é aquela com papel duplex. Aham. Tem etapas aqui. Então eu vou fazer isso na minha lateral toda. E só a cola não resolve, né? Só a cola não, porque você tem que dar uma resistência para a sua caixa. Se eu colocar só com cola, como eu tenho um papelão e ele vai ter a força natural dele de querer voltar para o lugar, eu coloco a fita crepe. Tá certo. Mas só a fita crepe também não? Sim, você pode usar só a fita crepe. O outro lado eu vou fazer só na fita crepe. Tá. Agora fala uma coisa pra mim, por que tem 3 tipos de cola aqui? Então, a cola branca, a cola instantânea, que a gente usa para colar o encaixe, que é essa... Posso, licencinha aqui. Que é essa parte interna da caixa, é o encaixe. Tá. Então, a cola instantânea, ela cola de imediato. A cola branca, ela cola para sempre. Olha. Então, eu uso a cola instantânea para moldar o meu trabalho, mas para que me dá resistência, eu uso a cola branca junto. É importante a gente falar isso, né? Porque a pessoa está assistindo ali em casa, ela tá vendo aí esse monte de cola. Um monte de cola. E a gente precisa entender, cada uma tem uma utilidade diferente. Diferente. Então, a cola branca, para cartonagem, para quando for colar o tecido, tem que ser a extra, a cola branca PVA extra, porque ela é mais forte do que a cola comum escolar, que é essa daqui que a gente usa, que ela é mais aguada. Ela é muito mais aguada e muito mais transparente. Do que essa outra. Do que a outra. Você pode ver aqui, ó, que ela tem uma resistência diferente. Essa a gente usa para fazer acabamento interno. Para quando você quer dar resistência para essa lateral, para ela ficar mais firme ainda, eu colo um cordãozinho por dentro. Aí. Então, Dicas de Wagner Bonatti. Dicas de Wagner Bonatti.
Então eu vou fazer nisso em toda a minha lateral. Aqui a cola já secou, mas eu tô seguindo ela. E o bacana é você ter um ponto de referência da sua caixa, aonde você quer começar e aonde você quer terminar. Por que isso? Eu fico mais ou menos na minha cabeça o que eu quero com ela, se ela vai ser apenas uma caixa, se ela vai ser uma maleta, para que eu possa, quando eu tiver esse ponto de referência, no meu acabamento eu fazer o acabamento invertido. Então, se eu comecei ela aqui, para eu dar mais resistência, eu vou fazer o meu acabamento na outra ponta. Porque aqui fica mais firme do que eu ter duas emendas no mesmo lugar. Mais um truque de ouro. Mais um truquezinho de ouro. Dica do dia. Mas são dicas que fazem toda a diferença, não é, Wagner? Faz. Na hora que a pessoa está ali fazendo, quando ela é inexperiente, não sabe exatamente como fazer, são essas pequenas dicas, esses pequenos detalhes que vão fazer com que aquilo dê certo ou não, né? Sim, eu não tenho problema nenhum em passar dicas ou dar o pulo do gato. Eu tenho um conhecimento, eu tenho que passar esse conhecimento para a pessoa. Não adianta eu falar, eu vou dar uma aula e não explicar o que eu estou fazendo. Né? Então, essas diquinhas aí é bacaninha. Tá vendo que aqui ó, ficou um pouquinho maior? Sempre você tem que deixar um pouquinho maior. É proposital. Proposital. Por quê? Pode ser que eu deixei um lado. Aqui tem um buraquinho, não sei se vai aparecer na câmera, aparecendo do papelão. Se você é muito pequeno para ver na câmera. Mas só que essa diferença, ela faz... esse furinho, ela faz diferença no final. São milímetros. E toda a caixa, ela é milimetrada. Sim. Né? Então, eu venho... E aí sim, sobrou, eu venho por dentro da minha caixa e faço uma marcaçãozinha. Na sobra e corta. E eu corto o excesso. O ideal é eu vir aqui, olha, tem 1,5 centímetro. 1,5 centímetro, 1,5 centímetro, mas vamos no olhômetro mesmo. Vamos no olhômetro mesmo. Fiz o encontro, olha, bateu certinho. Fiz o encontro. Mais fita crepe. Muita fita crepe. E não é só colocar a fita crepe, como eu tô colocando aqui aleatório. Você tem que vir fazendo todo o contorno. Forrar mesmo. Forrar mesmo. Além de forrar, você tem que apertar para que essa fita crepe, ela não solte. Ela não solte, porque o papelão, como eu disse, ele vai estar fazendo força contrária. Eu já tenho uma prontinha aqui. A mesma coisa que nós fizemos naquela base, nós vamos também fazer na tampa. Certo. Porém, na tampa a gente tem um segredinho aí. Lembra que a gente colou todas as peças? Deixa eu pegar aqui. Na tampa nós temos um segredinho aí. Eu vou colar, que é os acabamentos, eu vou colar no papelão somente a parte de cima e juntar as duas laterais. Tá. Você quer que eu colo? A gente tem 10 minutos para finalizar o trabalho. Nossa, vamos então conseguir? vamos dar uma acelerada. Não. Então vamos dar uma acelerada. Já tô passando, certo. né? O então, tempo que a gente tem aqui, que televisão é isso, né? A gente colei tem na tempo, lateral, estamos ao vivo. Colei na lateral todinha. Legal. Cortei o excesso dela. Tá ótimo. Ótimo. E colei do mesmo jeito com a minha fita crepe, que tá aqui. Tá bom. Da mesma coisa, eu fiz lá na minha base. Cortei, tirei o excesso. Esse eu vou colar que a gente vai usar, que a gente já vai acelerando o processo aqui. Vamos lá. Muita cola nessa hora. Não precisa desesperar também. Não. Isso já é essa coisa de passar cola rápido já é um hábito. É a prática, É a né? prática. Do dia a dia. E todo dia fazendo isso, né, Wagner? Você nem sente, né? Então, coloquei, centralizei. E dou uma
Você dá uma cortadinha nesse tecido que sobra, é isso? Dou uma cortadinha para deixar um acabamento que essa parte nós vamos virar para dentro. Ah, legal. Tá vendo onde está dando muita resistência? Eu tenho a minha cola interna, a fita crepe e o tecido. Tá. Então ela não tem muito como soltar isso depois. Passei colinha aqui rapidinho. Com a própria mão, eu já coloco. E a ela pra cortadinha baixo. é pro tecido ter todo esse movimento, Esse né? movimento. E o cortar, você só chega até o papelão. Ó. É só o Encostei no- tecido mesmo. É só o tecido. Eu só encosto no papelão. É pro tecido não ficar com aquelas marcas de dobrinhas, né? De dobrinhas. Ou você cortar muito rente ao papelão e você acabar deixando aparecer uma ponta branca do papelão ou do papel duplex. Fechei aqui. Se eu quiser, né, eu posso vir com uma fita crepe para segurar ele na lateral, porque o tempo tanto o frio como o calor, ele interfere na secagem da cola. E dá-lhe fita crepe. Dá-lhe fita crepe. Vamos com a É fita isso crepe. aí. Ok, fiz aqui bonitinho. Eu já tenho a minha lateral de acabamento, que é no papel duplex. O que eu vou fazer? Vou colar e apenas um lado eu vou fazer um acabamento para dentro. Tá. Esse excesso de tecido eu vou usar agora. Olha lá, achei um ponto que eu quero. Vamos na cola. É aí que faz o contrário ou não? Você pode fazer ao contrário, ou você você pode fazer disse, uma... né? Isso, então a minha junta tá aqui. Eu venho aqui, ó. Comecei do lado ao contrário, mas tudo bem. Ó, aqui vai ser... Minha caixa vai abrir aqui. Sim. Então eu vou colar ele aqui, ó. Eu vou começar colando ele daqui pra lá, ó. E o que a gente faz? Fita crepe. Fita crepe, mais fita Mais crepe. fita crepe. Dá-lhe fita crepe. Fita crepe. Mas essa fita aí você tira depois, é isso? Essa eu tiro. Ah, bom. Eu falei, gente. Essa depois... E agora? ela vai ficar Essa daí aqui é só presa. pra ajudar aí na hora de colar, é isso, né? Esses biquinhos aqui, ó, esses cantinhos. Tá. Para que esse cantinho não solte. Então a gente só coloca um pouquinho de fita crepe. E essa daí já não fixa tanto, né? Se eu quiser, para dar um acabamento assim mais diferenciado, eu posso fazer aquele cantinho bem retinho É. para ficar igual encontro de quina de mesa. Aham. Você deixa ele retinho para ficar aquele encontro de quina de mesa, mais Igual perfeita. essa daqui que você fez, né? Que está perfeita. Isso. Obrigada. Né? E colar. Vamos. Passando colinha aqui. O ideal é fazer toda Você... a sequência. Oi? A gente encontra esses moldes lá no site, né? No site da Bonabox. bonabox.com.br. A gente já está colocando aí na tela os seus contatos. @bona.box no Instagram com 2 N's. Bonabox com 2 N's também lá no Facebook. Tem o WhatsApp, DDD 11, número 97540-8243. Não é isso? Sim. E aí a Bonabox. gente encontra moldes também lá no site, né? Você dando aula também, a gente pode ter essas informações pelo seu WhatsApp, né? Pelo WhatsApp você consegue todas as informações dos locais e os horários que eu vou estar dando aula. E além de eu estar colocando também ali, montando os grupos particulares, Aham. né, para ter aula. Gostou do que viu aqui? Entra lá e conversa com o Wagner. Da Bonabox. Seria um prazer enorme de atender. Né? Agora eu venho por dentro, passo um pouquinho de cola. Que é para fazer o acabamento interno. Para fazer o acabamento interno, para esconder este papelãozinho da lateral. Joga ele para dentro, ó, já escondi o meu papelão. Aqui, ó. Então aqui tá o acabamento, ó, você não vê. Aqui é a parte do fundo, então ele vai ficar escondido quando você abrir a sua maleta ou a sua caixa. Joguei para dentro. Maravilha. Tá quase prontinha. Aí.
Agora, o que a gente precisa fazer? Só colocar A alça, a alça. os fechos. Os fechos. Vamos colocar um fechozinho. Dica do Wagner. Mais uma Mais dica do uma Wagner. dica do Wagner. Diga, Wagner. Quando se pensa em colocar alguma alça, qualquer bolsa, qualquer peça, você sempre colocar na parte mediana da peça, para que isso te dê sustentação, né? Então, se eu pego ela muito alta, minha peça, ela afunda. Então, imagina se eu coloco a minha alça aqui, a minha peça ela vai ficar meia torta, meia bamba. Sim. Então, eu vou somar a altura da minha base com a altura da minha tampa. Eu tenho 6 com 2, 8. Então, a minha alça, ela vai no meio das duas peças. É como se eu pegasse as duas e colocasse no meio. Então, eu vou tirar 4 centímetros aqui. Tem que ser certinho, então, hein, gente? Certinho, né? Mais ou menos isso aqui. Um pouquinho mais, 4 centímetros. Faço um furinho. Tá no olho. Faço um furinho. Tem um gabarito que a gente faz com papel duplex, que você pega a medida que você quer e você coloca a altura já com os 4 centímetros da sua peça, mais o espaçamento de uma ponta de uma alça para outra. Vou abrir a perninha da bailarina, por isso que se chama bailarina. Sim. Né? Que é facinho de colocar, né? É fácil de colocar. Você pode usar bailarina, você pode usar ilhós, rebite. Sim. Né? Tudo vai depender da largura, da espessura do seu papelão. Coloquei aqui a mesma coisa, eu vou fazer com o fecho. Esse vai ser no olho, mas... Só que mais em cima, né? Um pouquinho, é quase rente. Quase rente Quase ali a borda. rente a sua borda. E bailarina. Estamos terminando. Estamos terminando. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan. Temos quantos segundos? Finalizando. Últimos minutinhos. Últimos minutinhos. Gente, como isso aqui passa Olha lá, o rápido. tchan, tchan, tchan. Gente, a pessoa já tá nervosa. Aí, Amaral, o nosso sonoplasta ajuda, né? Ajuda. Contribui aí, colabora com o nosso amigo. Com o nosso amigo. Vamos aqui também ler. Tá nervoso, vai ficar pior. Né? Mas tem aquele ditado, tá na chuva, não é pra se molhar? Então vamos se molhar e vamos nos divertir, né? Passei a colinha. Um detalhezinho é pra você fazer a sua dobradiça. Você pode colocar o dobradiça de metal, Tá. que ela já vem, você coloca que nem a bailarina. Ou você pega um pedacinho de tecido, colo junto, outro pedacinho de tecido. Deixa eu pegar aqui. Depois você corta, é isso? Eu colo aqui, depois eu só tiro um espaçozinho. Ok, acabamento do pescoço, do encaixe. Vou colar uma parte maior, que é a parte que vai ficar aparecendo, então eu coloco os 2 centímetros para dentro e uma parte menor. E ela vai ser colocada aqui, ó. Colinha, aonde que eu coloquei lá. E eu venho com essa parte do meu pescoço, escolho aonde que ela vai acabar. E o que a gente faz aqui nesse processo? Depois que a gente encaixa, vamos ver se vai ser a fita crepe. É óbvio. Quanto tempo você deixa essa fita crepe aí pra colar legal? 2 horas. 2 horas. 2 horas. Dependendo do tempo, em meia hora você já pode tirar isso daqui. O ideal é fazer todo o contorno para você pegar Sim, o formato. Devagar, com calma, com tranquilidade, com amor. Não é isso? Que isso é um amor, é terapêutico. É, com certeza. Né? Mas é que aqui no programa, né, na televisão, ao vivo, é Ao vivo. tudo muito rápido. Tem que ser tudo muito rápido mesmo. Então eu coloquei aqui bonitinha, já tá seca, não passe de mágica, ela secou. Eu venho com a minha tampa e encaixo. Acabou o nosso tempo. Ih! Colo aqui, corto o excesso. Peraí.
Corta esse tecido esse que excesso, sobrou. deixando mais ou menos 1 centímetro. Passo um pouquinho de cola, melou lá, mas tudo bem. Levanto, que eu tenho a minha dobradiça. Venho com a minha lateral, que o acabamento não é essa, mas tudo bem. Não é este? Não é este, mas ele tá aqui em algum lugar aqui. A gente achou, Aê! né? Também não é esse. Aqui. Olha, gente, na minha frente, não vi. Olha, Aonde que eu vou forrar dos dois lados tá. pra dentro. E colinha na tampa. Colinha finaliza. Colinha finaliza. É só essa última colagem, né, que a gente tem pra fazer. Colagem, a gente finaliza com o quê? Com fita Fita crepe. crepe! E a nossa caixa. Caixa Bonita. cartonada, formato violão com fita crepe. Com fita crepe. Fita crepe. Aí fica assim. Finalizou. Finalizei. E aí temos a caixinha. Olha, gente, que coisa mais linda. Eu já vou pegando aqui essa pronta. E a mancha Olha. de cola, você tira com aqueles lenços umedecidos, toalha umedecida. Olha lá, gente. Ela fica Tam, tam, tam. perfeita. Olha lá. Coisa mais linda, né, gente? Maravilhosa. Parabéns, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Eu amei seu trabalho. Obrigado, claro. Deixa aqui. Já vou te dar um beijo. Te agradeço. Parabéns pelo seu trabalho. Mais uma vez, Bona com 2 N's. Box. Lá no Instagram. Vou pedir para você deixar um recadinho aí, falar um pouquinho do teu curso. O que você ensina no teu curso? Enquanto eu vou dar um recadinho ali, tá bom? Perfeito. Obrigada, viu? Obrigado. A Bonabox, ela ensina, Wagner Bonabox ensina qualquer tipo de caixas, tanto tecido como forração em papel. Alguns kits você pode comprar, adquirir junto ao site da Bonabox. Contato 97540-8243, o telefone da Bonabox. Aguardo lá vocês, seria um prazer enorme atendê-los. É isso aí, obrigada, Wagner. Bem, agora a gente vai a um rápido intervalo, mas nós já voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Seja muito bem-vindo a você que está chegando agora. Mais uma vez eu agradeço pela sua companhia e te convido a participar do nosso programa. Nós já tivemos aqui artesanato, aprendemos a fazer uma linda caixa no formato de violão, coisa mais linda que o Wagner Bonatti ensinou pra gente. E no próximo bloco, a gente vai falar de dependência química com o psicólogo que já está aqui em nossos estúdios. Ele vai falar das causas, das consequências e também sobre os caminhos da recuperação. Tem alguma dúvida? Quer dar aí o seu comentário sobre esse assunto? Já manda pra gente a sua pergunta, a sua mensagem no nosso WhatsApp, no DDD 11, número 3337-5886, que a sua pergunta será respondida já aqui em nossos estúdios. Mas nesse momento nós temos o quadro Manual das Redes, com dicas de comportamento nas redes sociais, com a Ana Tomazelli, que é psicanalista, diretora de RH e também fundadora do IPFEM. Roda a vinheta. Manual das Redes no ar, dicas de WhatsApp. Hoje eu quero falar de grupo. Já te colocaram em grupo que você não queria estar e aí você ficou sem jeito de sair? O que é que vão pensar? Vai parecer mal educado? Não vai parecer mal educado? Você já teve aquele dia que você sentou e falou, eu quero sair de todos os grupos e fez aquela limpa? Muito bem, bem-vindo ao time, você não está só. E hoje eu quero falar de grupo porque a gente vai entrando em grupos de estudo, grupos de família, grupos de amigos, grupos de trabalho, claro. O grupo que tem o chefe, o grupo que não tem o chefe, o grupo das pessoas que a gente gosta, o grupo das pessoas que a gente não gosta tanto assim. E aí vai virando uma confusão, porque a primeira dica é cuidado
para não mandar a mensagem que seria para um grupo, para outro grupo. Isso pode criar um monte de problema, constrangimentos e transtornos e, claro, consequências até um pouco mais sérias ou um pouco mais graves. Então, preste atenção, não faça na correria. Segundo, faça parte de grupos que realmente faça sentido para você, que você vá contribuir ou, se for um grupo apenas para receber informações, que aquelas informações continuem relevantes ao longo do tempo, porque senão você vai ficando ali com um monte de grupo com notificação e mensagem não lida e isso também pode gerar um pouco de ansiedade ou tomar muito tempo para que você olhe tudo e, às vezes, você acaba não fazendo muito bom uso disso. Terceiro, na hora de você se colocar num grupo, ou se você for discordar de alguém, ou se você for fazer um contraponto a alguém, principalmente, cuidado com a forma, para não parecer que você está brigando, criticando, ofendendo, atacando. E aí é muito importante que você tome cuidado para não tirar conclusões precipitadas sem um número de informações um pouco mais robusto para poder compor ali um pensamento ou uma opinião sobre aquilo. A grande dica aqui dentro é a seguinte: faça perguntas, procure saber mais sobre aquilo que está sendo dito, procure conhecer o ponto de vista das pessoas sobre aquele tema, para então propor outros pontos de vista e propor caminhos sem entrar num confronto direto de você está errado, você está certo, ou isso é um absurdo. Também muito cuidado com os conceitos, as coisas abstratas que podem soar assim de uma forma que as pessoas não vão entender todas elas a mesma coisa e pode gerar algum ruído. Fez sentido para você? Espero que tenha ajudado. Eu te vejo no próximo Manual das Redes. Até lá! Fez muito sentido para mim, eu tenho certeza que faz sentido aí para muita gente, viu, Ana? Obrigada por trazer mais essa dica aí de uso do WhatsApp aqui no nosso programa com o Manual das Redes. Ana Tomazelli, psicanalista maravilhosa. Obrigada mais uma vez, Ana. Bem, agora a gente segue para mais um breve intervalo, mas nós já voltamos falando sobre dependência química aqui no nosso programa. Mais uma vez te convido. Quer mandar uma pergunta? Manda lá no nosso WhatsApp DDD 11, número 3337 5886. A gente está aqui esperando a sua participação, tá? Nós já voltamos, é rapidinho. Já estamos de volta com o nosso programa. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigada pela sua companhia. Hoje é dia 27 de agosto de 2024, dia do psicólogo. E nós aqui recebemos muitos psicólogos trazendo aí os mais diversos assuntos. Então já deixo aqui os meus parabéns a todos os psicólogos do Brasil. Um parabéns especial ao Carlos Clay, que está aqui com a gente, que é psicólogo. Seja muito bem-vindo, Carlos. Obrigado, Clara, pelo convite. É um dia muito especial, de fato. É um dia especial para a gente celebrar aí essa profissão tão linda e cada vez mais necessária, né? Quanta gente precisando de psicólogo, o certo seria todo mundo passar por um, não é? É tão bom ser escutado, né? É, não é? Então, seria realmente interessante que todo mundo tivesse ali à disposição um psicólogo, né? Verdade. Mas o assunto aqui hoje, gente, é dependência química. Dependência química, suas causas, suas consequências e, principalmente, quais são os caminhos da recuperação. Tem tratamento, né, Carlos? Tem tratamento. E é tão importante a gente poder falar sobre esse assunto, né, tendo a dependência química como uma doença reconhecida pela OMS. Né? É uma doença multifatorial, Clara. Ou seja, ela depende de vários fatores para que ela seja instalada na vida do sujeito. Né? Existem condições, né, sociais, fisiológicas, né? E a dependência química ela é um fenômeno, tanto comportamental, quanto cognitivo e fisiológico, ou seja, tanto a forma de pensar, a forma de se comportar e de sentir o corpo, né, ela tanto pode empurrar o sujeito para o uso, quanto no tratamento
usa-se também esses recursos para trazer o sujeito de volta para desenvolver a sobriedade. Ou seja, né, a utilização de medicamentos, né, muitas vezes é necessária para que essa pessoa saia ali daquela situação como qualquer outra patologia, né? Como mesmo você disse, é uma doença, gente. Não é simplesmente ali uma questão de caráter, como muita gente pensa. A Organização Mundial da Saúde classifica a dependência química como uma doença e tem até CID, né? Para cada uma das drogas, é isso? Isso mesmo. Para cada substância, né, de uso e desenvolvimento da dependência química, existe uma classificação no Código Internacional de Doenças. E eu vi que, inclusive, né, a gente sabe que causa muitos males, né? Sim. Causa muitos males à saúde, causa muitos males à sociedade, à família. É um problema que se estende ali para todo mundo que está ali ao redor daquele dependente químico, né? E eu vi que está associado a mais de 200 doenças. Sim, claro. O uso contínuo. O uso contínuo, ele pode desencadear tanto doenças físicas, comorbidades, né? Então, o que a gente chama de comorbidade, né? Co é um sufixo que se usa, né? É para algo que está junto, mórbido, adoecido. Então, quando se somam duas patologias ao mesmo tempo, ou uma primária causa uma segunda patologia, é chamado de comorbidade, né? E aí a gente vai desde a diabetes, pressão alta, né? Hipertensão e também transtornos mentais, né? Fora a maior probabilidade de violência, de acidentes, né? Tudo Sim. isso está associado, né? E aí, você falou dos problemas mentais, né? Certo. Existem aquelas pessoas que são mais suscetíveis à dependência química, ou por questões genéticas, biológicas, ou até mesmo porque existem ali questões mentais relacionadas à dependência? Tá, vamos lá. Existe sim a base genética, né, a predisposição biológica da pessoa, né, o histórico familiar, tanto para a dependência química, para outros transtornos mentais também, né? Sempre numa anamnese, numa entrevista inicial com o paciente, é importante levar em consideração o histórico familiar. Se existe algum dependente químico na família, né? Quem eram esses familiares, se fez tratamento e também para os transtornos mentais, né? Então, você está me dizendo que existe um fator de risco maior por ser biológico. Não só, né? Não só o fator biológico é o fator determinante, né? Como a dependência química é uma doença multifatorial, ela tem a disposição genética, o social, né, a experimentação repetida da substância, e vulnerabilidades, traumas vivenciados por aquele sujeito. Tudo isso deixa a pessoa mais suscetível. Mais suscetível. E o meio onde ela vive também, né? Também contribui bastante. Acaba ocasionando também, né? Quando a gente vê muitos usuários, né, em regiões mais periféricas, né? Sim. Mas também vê muitos usuários de tudo quanto é classe social, né? Dependência química não discrimina, né? Sexo, raça, cor, status social, financeiro. A dependência química ela não discrimina, ela faz as vítimas. E aí, eu achei interessante, né, que você mandou um release pra gente, Carlos, falando dessa associação da dependência química com alguns transtornos, Certo. né, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, borderline, bipolaridade. Qual a associação? Tá, vamos lá. Eu vou pegar o caso do alcoolismo, por exemplo, tá? O alcoolismo ele está relacionado diretamente com a depressão. Né? Alguns dados de estudos aqui de São Paulo dizem que 27% das mulheres elas desenvolveram primeiro a depressão para depois ser instalado o uso de substância, o uso do álcool como coadjuvante, né? Então, seria a doença primária, o transtorno primário seria a depressão e, em segundo lugar, o transtorno secundário, o alcoolismo, né? Mas para fazer esse diagnóstico é muito importante ter o cuidado de ter esse paciente pelo menos 2 semanas abstinente, né? Para conseguir identificar se o transtorno primário é a depressão ou o alcoolismo. Por quê? O álcool é uma droga neurodepressora, né? As pessoas têm a tendência a achar que vai tomar uma dose de álcool e vai ficar alegre.
né? Então, no primeiro momento, sim. Na primeira dose, já a segunda dose, já é uma dose de risco, na verdade. Tem pessoas que na terceira dose entram em coma alcoólico, né? Porque ela vai deprimindo o sistema nervoso central do sujeito, né? Podendo levar à morte. E no rebote do efeito do álcool, essa substância ela vai causar sintomas depressivos. Não necessariamente o transtorno depressivo, mas a pessoa vai se sentir mais entristecida, ela vai se sentir com pouca energia, né? Então, evidenciando. Então, eu preciso identificar esse paciente com 2 semanas abstinente do álcool para poder, em conjunto com um psiquiatra, fazer o diagnóstico, né? Depressivo ou alcoólico depressivo. Quando a pessoa ela tem uma questão de saúde mental, né, como borderline, como você disse, também, lá no seu release, isso, a pessoa também fica mais predisposta a essa dependência. É uma pessoa, um transtorno de personalidade border, é uma pessoa que tem um modo de ser fragilizado no mundo, né? Então, ela está o tempo todo buscando o olhar do outro, ela tem as fragilidades dela, então, para que ela se sinta um pouco mais completa, partes dela são fragmentadas, para ela se sentir completa, ela precisa que o outro esteja nessa atenção, nessa relação com ela. Então, a fragilidade dela diante dos sentimentos, ela é muito maior do que uma pessoa que não possui transtorno de personalidade border. Então, esse transtorno coloca a pessoa com uma série de fatores de riscos, tanto físicos, né, como correr em alta velocidade, riscos sexuais, né, de sofrer agressão sexual e o transtorno de uso de substâncias psicoativas também. E o contrário também acontece, né? Eu vi uma pesquisa do Ministério da Saúde falando que o SUS, o Sistema Único de Saúde, registrou em 2021 mais de 400 mil atendimentos a pessoas com transtornos mentais e comportamentais, justamente devido ao uso de drogas. O uso de substância pode desencadear transtornos mentais. Se a gente pega o uso da cannabis, por exemplo, né? Cannabis a longo prazo, né? Uma adolescente, uma criança que começa a fazer o uso da cannabis muito cedo, ao longo da vida ela vai continuar usando a cannabis, vai chegar um determinado momento em que ela pode desenvolver o quadro de esquizofrenia, né? O transtorno psicótico, né? Qual é o momento de buscar ajuda? Como é que a gente faz o diagnóstico, né? Você disse aí, por exemplo, que tem o alcoolismo associado à depressão, que às vezes você precisa fazer ali um período de abstinência para entender qual é o verdadeiro diagnóstico, né? Como é que se faz esse diagnóstico? Certo. O uso recreativo, né, que as pessoas chamam dessa forma, ele é muito diferente do uso nocivo. Então, o dependente químico ele já está fazendo um uso nocivo. E com esse uso nocivo vem o sofrimento. Vem todos os prejuízos que estão relacionados ao uso da substância. Desde do financeiro, o problema no trabalho, né? Então, é um problema estudantil, né? Um problema acadêmico. Então, quando esse sujeito começa a perceber sofrimento e perdas, né, com o seu uso de substância, é o momento mais adequado, né? Porque precisa existir o desejo de parar de usar substâncias, né? Claro. Então é muito importante, né? Tanto os grupos anônimos quanto o Sistema Único de Saúde, ele disponibiliza o tratamento a partir do desejo da pessoa, né? Apesar de existirem internações compulsórias, né? Como você falou mais cedo comigo, né? E a gente tratou desse assunto, é um pouco mais delicado, né? Exatamente, eu até gostaria de saber, Carlos, você que é especialista, né, nesse assunto, você que acompanha, né, tanto os dependentes químicos, inclusive em internações, eu gostaria de entender qual é o momento de uma internação, em que ponto que a pessoa chega numa internação e como é que ela chega a essa internação? Quando é compulsório e quando não é? Quando não é compulsório, a pessoa vai, ela pede ajuda. Então, ela pede ajuda para a família, ela pede ajuda para a comunidade, para a igreja, para os grupos anônimos. Ela vai em busca do tratamento,
né? Tem pessoas que têm vivências, né, em grupos anônimos que chegam lá com as próprias pernas e permanecem sóbrias, limpas, um dia de cada vez e desenvolvem a sobriedade, porque a sobriedade é qualidade de vida associada à abstinência do uso de substância. Já em casos, né, compulsórios, Clara, é muito importante a família estar amparada pela justiça e por um médico psiquiatra, né? Se não for dessa forma, a internação é ilegal. Ou seja, né, esse paciente ou esse sujeito, o familiar vai junto com ele numa consulta com o psiquiatra, faz a avaliação psiquiátrica nesse paciente, né, havendo o entendimento do psiquiatra que há necessidade de internação, mas o paciente está resistindo, é emitido um laudo para o Ministério Público, tem que ser apresentado para o Ministério Público e o Ministério Público vai avaliar e vai validar esse laudo solicitando a internação compulsória. Então, no caso de internação compulsória, não existe uma data de saída. Vai depender da evolução do paciente para o tratamento, né? E aí precisa ficar emitindo o relatório, o laudo para o juiz, para que ele consiga, junto, né, com os profissionais de saúde, avaliarem esse retorno pro social. Você faz esse tipo de acompanhamento, esse tipo de trabalho, né, numa clínica, e eu vou pedir para você explicar para a gente como é que funciona desde o momento em que o paciente chega numa clínica, né, de internação, de recuperação, de reabilitação, né, que a gente fala, até o momento que ele sai. Bacana essa pergunta. Acho que para tudo na vida a gente precisa ter muito amor, né? Muito amor, muita escuta, né? E ter uma empatia muito bem desenvolvida. São pessoas que estão em sofrimento, né, Clara? Seja ela pelo uso, seja ela pela obrigatoriedade de ter que se tratar, né, no caso da compulsória. Então, receber esse paciente é tão importante escutar o que ele tem para dizer, compreender o que levou ele a fazer o primeiro uso e quais foram os fatores que contribuíram para que ele desenvolvesse a dependência, né? Entender também dele qual é o fator motivador para ele alcançar o desenvolvimento da sobriedade. Então, no primeiro momento, por exemplo, na Passos de Francisco, né, nós acolhemos via técnico de enfermagem, vai fazer todo o histórico de saúde desse paciente, verificar se ele já vem com a medicação prescrita, né, fazer toda essa triagem, né, antes de passar pelo médico. Então, em seguida, ele vai para a psicologia, então eu vou acolher, eu vou escutar, eu vou tentar entender o que esse paciente quer dizer e o que ele quer buscar no tratamento. Então, o primeiro momento do tratamento é de acolhimento, é sempre acolhimento e escuta, né? E aí, ele está associado também ao desenvolvimento da abstinência. São 3 etapas muito importantes no tratamento, né? A abstinência total de substâncias, né? Medicação só prescrita pelo médico, se necessário. Então, é muito importante também o paciente começar a perceber como ele sente o corpo, como ele sente as emoções, porque as substâncias psicoativas, elas têm a característica de anestesiar os sentimentos, né? É ter dificuldade em lidar com os sentimentos, de buscar ajuda para lidar com eles, e as substâncias vão lá e, né, anestesiam. Né? Então, quanto menos medicação, melhor, né? Então, abstinência total. Segundo momento, conscientização, né, da doença, dos transtornos associados, da família, né? Então, criar momentos também de vinda da família para uma visita, para trocar ideias e bate-papos, construir de novos vínculos, né? Então, nesse processo, a abstinência, conscientização, a gente parte para um muito importante, eu considero muito importante, que é toda a readaptação social do sujeito. Porque se a gente pega, Clara, pessoas que são dependentes químicas em recuperação e que estão obtendo sucesso na sua recuperação, né, que estão desenvolvendo sobriedade, que têm qualidade de vida na sobriedade, são pessoas que estão vinculadas a algum grupo, seja ele religião, na igreja, seja algum tipo de trabalho voluntário, seja em grupos anônimos, né? E hoje nós temos uma gama de possibilidades de tratamento, né? Nós temos os CAPS AD, né? CAPS álcool e droga, que vão fazer o acolhimento, que vão identificar, né? Vão conseguir também fazer esse diagnóstico diferencial, né? Se existe uma comorbidade ou não, né? E dar o prosseguimento na parte social desse sujeito,
né? Lá na Paços de Francisco, por exemplo, eu gosto muito de utilizar testes psicológicos para poder contribuir, né, com a orientação profissional, a antiga orientação vocacional, que o pessoal chamava antigamente, né, hoje se chama orientação profissional. Desenvolver com esse paciente, né, o que ele quer para a vida dele. Vamos construir um projeto juntos, né? Um retorno ao mercado de trabalho. Mercado de trabalho, faculdade ou terminar o ensino médio, família, quais são os objetivos e as metas desse paciente para que ele desenvolva qualidade de vida no tratamento. Então, os caminhos da recuperação eles são diversos, existem vários caminhos e cada sujeito precisa identificar qual é o caminho, né, ou a soma de caminhos que vão contribuir para a qualidade de vida dele sem o uso de substâncias. E aí é feito um trabalho ali, você disse, né, Carlos, que cada paciente, né, a gente pode chamar de paciente, né? Podemos chamar de pacientes, residentes. É isso aí. Então, cada paciente ou cada residente vai ter um tempo diferente de tratamento. Sim. Mas ele precisa ser acompanhado ao longo de toda a vida, porque a gente pode dizer que a dependência química ela não vai ser completamente curada, ela pode voltar a algum momento ou não? Ela é uma doença crônica, É uma né? doença O que significa crônica. que não tem cura, né? Esse acompanhamento, Clara, à medida em que esse paciente, esse dependente, esse residente de um centro de tratamento ou de alguma clínica, ele começa a compreender os fatores motivacionais que são mais importantes para ele no desenvolvimento da sobriedade, esse acompanhamento, ao longo dos anos, ele vai sendo espaçado e não precisa de cuidadores para fazer. Ele mesmo vai resgatando essa autonomia. Então, ele vai se associando a grupos, ele mesmo vai na terapia, ele mesmo procura o psiquiatra, ele toma a medicação dele de forma correta. Então ele busca, né, qualidade de vida. Esse acompanhamento ele precisa ser feito pelo resto da vida. Mas acho que a recuperação do dependente químico é tão importante porque o sujeito resgata a sua própria autonomia. Ele Sim. sai de um lugar de ser cuidado e constrói, junto com a equipe, junto com a família, um lugar de fala, um lugar de autonomia e dizer eu quero, eu posso e eu consigo. É isso. Vira uma chave, né? Isso. Vira uma chave. Vira uma chave. Carlos, a gente tem algumas perguntas que chegaram no nosso WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida, manda sua pergunta pra gente no DDD 11, número 3337-5886. Vamos colocar então a primeira pergunta no ar. É a Cláudia, de Navegante, Santa Catarina. Obrigada, Cláudia, pela sua participação. Ela diz, o que se deve fazer para saber se a pessoa está usando drogas? Eu estou desconfiada de um sobrinho e gostaria de alertar os pais dele. Tem ali alguns sinais, Carlos, que a gente pode passar aí para a Cláudia? E qual seria aí a melhor estratégia para que ela consiga alertar esses pais? Oi, Cláudia, tudo bom? Cláudia, acho que o mais importante para a gente poder detectar um uso de substância em algum familiar nosso é o diálogo, né? É poder ter um diálogo muito aberto e muito claro com essa pessoa, né, a respeito da sua dúvida, né? E ela vai se sentir no direito de responder ou não. Mas, né, caso você não se sinta à vontade ou não pense que não tenha os recursos necessários para fazer esse diálogo, são alguns sinais que são importantes de serem observados, né? Falta de apetite ou apetite em excesso, dependendo de cada substância, noites sem dormir, né? Pessoas em estado agitado, da psicomotricidade agitada, né? Ela está para lá, está para cá, ela está falando muito ao mesmo tempo e tudo ao mesmo tempo, né? Por exemplo, olhos vermelhos, boca seca, né? Então, tem vários sintomas, dedos queimados, é muito importante também os pais observarem isso nas crianças e nos adolescentes, né? O estado dos olhos, a fome, o ciclo do sono, né? Principalmente, o uso de drogas ele vai ficar evidenciado na escola, Quando o sujeito ele tem perda perda de aprendizagem na escola, ele começa a se afastar da escola, ele começa a cabular a aula, ele começa a ter esses prejuízos, né? É bom ficar de olho, né? E buscar esse vínculo com esse adolescente e com esse jovem, né? Vai ter um papo honesto e sincero. É isso aí, para ver até que ponto dá para ajudar, não é isso, Carlos? Sim.
É isso aí, respondida a pergunta da Cláudia. Mais uma vez, obrigada pelo seu carinho, pela sua participação. Vamos então a mais uma pergunta. Como devo lidar com alguém que esteve em regime de internação? Ele pergunta. Eu tenho um parente que esteve em tratamento e agora eu não sei como agir com ele. O que perguntar, o que não perguntar. Enfim, eu gostaria de orientação. Obrigada, Rogério, mais uma vez pela sua participação. É importante a pergunta dele, né? É uma ótima pergunta que o Rogério fez, é uma ótima pergunta, porque uma pessoa que esteve em tratamento é uma pessoa como eu, como você, né? Então, acho que quando a gente tem, né? Eu penso que quando a gente tem uma empatia muito bem desenvolvida, Clara, a gente vai saber o momento certo de perguntar, o momento de escutar aquela pessoa. Precisa ser tratado como qualquer outra pessoa, né? Você pode fazer perguntas honestas, você pode, olha, eu tenho uma curiosidade a respeito disso. Como que foi ficar internado? Ou como que foi para você esse período? Né? Você sofria muito no uso de drogas? Então, fazer perguntas honestas, né? E muito respeitosas, né? Porque quando a gente tem empatia, né, demonstrar para essa pessoa que você está ali disponível para ela. Acho que é o mais importante, né? É estar disponível ao outro. Se você quer ajudar, você precisa ser honesto, né, estar disponível e a escutar essa pessoa para poder ajudá-la. É aquilo que você falou desde o princípio, né? Desde o princípio. Quando um paciente ou um residente, né, chega lá na clínica, por exemplo, né, onde você atua, primeira coisa, acolhimento. Acolhimento e escuta. Então, assim, primeira coisa, em qualquer situação, quando essa pessoa sai ali da internação, acolhimento. Acolhimento e escuta. E né? respeito, né? Muita empatia. Respeito, entender que ali a pessoa está vivendo uma situação, é uma doença crônica, ela tem uma doença crônica, está em tratamento e a gente precisa respeitar, é isso? Isso. Também, e as pessoas têm a dificuldade e ficam pisando em ovos para falar com o dependente químico, né? O dependente químico, geralmente, ele tem um perfil mais infantilizado mesmo, né? Regredido, a psicanálise chama, né, de regressão emocional, né? Uma pessoa regredida emocionalmente. Então, é uma pessoa que ela não vai estar responsável pela própria autonomia financeira, para tomar decisões, ela vai estar sempre dependendo de outras pessoas para alguma coisa na vida dela, né? Então, quando essa pessoa sai do tratamento, as famílias, elas geralmente ficam pisando em ovos. Se eu falar isso, ele pode voltar a usar droga, né? Se acontecer tal coisa, fulano pode voltar. O uso de drogas é uma escolha, né? É uma escolha. Tanto o uso de substâncias quanto a recuperação. Então, não há nada, Rogério, que você vá falar para o seu familiar que vai fazer com que ele recaia. Se aconteceu uma recaída, foi porque ele escolheu fazer o uso, né? Então, a gente precisa ter muito claro isso, sabe, Clara? Parar de se responsabilizar pela decisão do outro. É isso. Né? A gente já está chegando ao fim do nosso programa. É isso mesmo, gente? Não sei se eu ouvi direito. Estamos chegando ao fim já. Vou deixar aqui o seu contato. Lá no Instagram, @CT Passos de Francisco. Isso. Temos aí o WhatsApp, são 2 WhatsApps, né? DDD 11 em ambos, número 9-1981-2979. E o outro número, 94509-3036. São os contatos aí do Carlos Clay, psicólogo especialista em dependência química. Carlos, amei. Obrigada, viu? Muito obrigado mais uma vez, né, pelo convite e desejar feliz Dia dos Psicólogos para todos os colegas que estão assistindo. É isso, informações de grande relevância que você trouxe aqui para a gente hoje. Tenho certeza que ajudou muita gente que acompanhou a gente aqui no nosso programa. Você que esteve conosco até agora, eu agradeço muito a sua companhia, a vocês que participaram. Muito obrigada pela participação. Eu sei que chegaram mais algumas perguntas no nosso WhatsApp, mas infelizmente não deu para responder todas. Agradeço a sua participação de qualquer forma. Beijo grande, fica com Deus e até a próxima.